Embebimento, você sabe o que é? Esse é o quarto vídeo da série Termos da Costura. Se você está vendo essa série pela primeira vez, assista os outros vídeos clicando aqui acima. Lá eu falo sobre margem de costura, largura de um pé de máquina e folga de vestibilidade. Eu sou Rutiana Sobrinho e estou aqui todos os sábados às 13 horas da tarde falando sobre modelagem e costura de roupas. Se você gosta desse conteúdo, ajude o canal a crescer, já se inscreve, deixa o seu comentário e avalie o vídeo clicando em uma das mãozinhas que fica aqui abaixo. Embebimento é uma técnica que toda costureira tem que conhecer para não ficar limitado na costura. Mas o que é embebimento? É fazer com que uma peça um pouco maior caiba numa menor sem ficar com aparência de franzido ou pregas. O embebimento pode ser utilizado em mangas, golas, decotes ou em outras várias situações em que você precisa diminuir o tamanho do tecido. Eu conheço duas formas de se fazer o embebimento, mas se você já é costureira mais experiente e conhece outra forma, compartilhe seu conhecimento nos comentários desse vídeo, eu vou gostar muito de aprender e ajuda muito quem está iniciando. E quais são essas duas formas? A primeira é passar um ponto de franzido na beirada do tecido, rente ao local onde você quer que diminua de tamanho. Depois você vai espalhar esse franzido de jeito que ele fique acomodado sem parecer que está franzido. Nessa hora, se você usar o ferro de passar, vai ajudar o tecido a acomodar de jeito que não fique ali aparecendo nenhuma preguinha, nenhum franzido. A segunda forma é, enquanto você está costurando, você vai empurrando o tecido para debaixo do pé calcador, de forma que ele vai acomodando ali e diminuindo o tamanho do tecido. E como saber qual das duas técnicas de embebimento que você vai utilizar em determinada situação? Bom, a primeira técnica, aquela de passar o franzido e fazer a distribuição, acredito eu que você vai poder utilizar em qualquer situação. Não estou me recordando aqui de algum momento em que você não possa fazer isso. Já a segunda técnica, você deve utilizar em partes mais retas. Porque se você utilizar essa segunda técnica para aplicar uma manga, por exemplo, você vai ter uma grande dificuldade devido à quantidade de tecido que você tem que embeber e também do formato da manga. A não ser que você seja aí uma costureira bem experiente, talvez você consiga. Agora, se você é iniciante, você deve tomar esse cuidado aplicando a primeira técnica. Até aqui você aprendeu onde aplicar o embebimento e quais as técnicas que você deve utilizar. Bom, mas talvez você deve estar se perguntando, por que ocorre essa situação em que eu tenho que fazer o embebimento? Essa situação é causada por duas ações, a voluntária e a involuntária. A voluntária é quando você planejou que aquilo acontecesse. E a involuntária é quando é causado por outras situações, como o tipo da modelagem, o tipo de corpo e o tipo de tecido. Quando se faz a construção da modelagem de uma manga, é preciso que ela seja feita maior do que a cava, uns 2 a 3 centímetros. Por que tem que ser feito maior do que a cava? Porque a gente tem aqui o ombro, né? E depois começa o braço. O nosso braço ele não é chapado, ele tem um leve arredondamento aqui. Então, para que a sua manga vista e aconchegue bem o seu braço, facilite o movimento, é preciso de ter essa quantidade de centímetros a mais. E isso você que define na hora que você está fazendo a construção da sua modelagem, conforme o método que você usa, conforme a experiência sua. Então, a quantidade que você coloca ali de centímetros a mais vai depender do seu gosto, do seu jeito de trabalhar. Então, eu digo que é uma ação voluntária.
Já a ação involuntária acontece quando você tem que fazer o embebimento, mas não foi você que planejou para que aquilo acontecesse. Vou te dar um exemplo aqui de uma regata feita para uma pessoa que tem muito seio, e na modelagem não foi feita as devidas correções. O que vai ocorrer aí é que a cava vai ficar bem aberta, né? E aí você vai precisar de fazer o embebimento ali para tentar salvar essa peça. Quando a gente aprende sobre tecido, a gente sabe que tem o fio reto na vertical e na diagonal a gente tem o viés. Quando você faz um decote, por exemplo, ele começa no fio reto e vai arredondando, pegando a parte enviesada. Por isso que decotes, cavas, partes arredondadas tendem a ceder, porque ele não vai pegar totalmente o fio reto, vai pegar uma parte no sentido do viés. E aí é onde que começa a ceder, o seu decote vai ficando aberto, a cava fica aberta. Tem como prever isso na modelagem, mas mesmo que você faça na modelagem, eu aconselho também você passar o embebimento nessas partes onde são mais arredondadas, para você evitar que isso ocorra, para evitar que fique abrindo. Alguns tecidos tendem a esticar muito na hora que está costurando. E por que isso ocorre? Devido à composição do tecido, mas também devido ao formato que a máquina tem. Se você observar, a máquina ela tem embaixo do pé calcador, ela tem tipo umas serrinhas que faz com que o tecido corra na hora que você está costurando. Mas também essa serrinha, ela tende a segurar um pouco o tecido. Então o tecido de baixo vai segurar e o de cima vai correr muito, vai fazer com que estique. Então o segredinho aí, você vai aplicar aquela segunda técnica que eu falei, de empurrar o tecido de cima para baixo do pé calcador, mas também ajuda muito quando você dá uma leve puxadinha no tecido de baixo. Então esse é um segredinho bem legal para quem está aí iniciando, que tem essa dificuldade na hora de costurar. Então o tecido de cima você vai dar aquela empurradinha e o de baixo uma leve esticadinha, mas não é para puxar com muita força, é uma leve esticadinha só para eles igualarem ali no tamanho. A costura é cheia de segredos, mas é preciso estudar para poder evoluir. Se você aplicar as dicas que eu dou aqui no canal nas suas peças, você já vai conseguir fazer coisas bem legais para você. Eu falei para você hoje tudo que eu lembrei sobre embebimento, mas se tiver ficado alguma dúvida, deixa lá nos comentários que eu te respondo. Vou finalizando essa série por aqui, mas conforme as dúvidas forem surgindo, quem sabe não rende um segundo episódio dessa série Termos da Costura. Antes de ir, quero indicar 2 vídeos aqui do canal, vou deixar aqui ao lado para você assistir. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, até a próxima, tchau!